Namastê, muito boa noite a todos, a todas. Vamos a mais uma segunda-feira maravilhosa com aprendizados divinos de Neville Goddard, deste livro fantástico, que é O Despertar da Consciência. Esse livro que traz aí é um livro que é uma série de livros, são 7 livros, que traz para nós um novo ponto de vista para o nosso autoconhecimento, para o nosso despertar da consciência. Então, quando nós começamos a despertar a nossa consciência, começamos a entender melhor tanto a nós como o nosso próximo. Neville Goddard, ele traz de uma maneira fantástica os ensinamentos das palavras sagradas da Bíblia. E com certeza, eu tenho certeza absoluta que depois dessa leitura você terá uma nova visão sobre algo que você vai aprender aqui. Eu sou a Simone Chiaboloni e toda segunda-feira nós nos encontramos para realizar essa leitura. Nós fazemos através desse grupo de estudo, é totalmente gratuito. Você pode participar da leitura. A leitura nós fazemos a gravação e depois, ao final, encerramos a nossa leitura e vamos para um bate-papo para compartilhar o ensinamento que nós tivemos nessa data, tá bom? Então, se você quiser, é só acompanhar aqui nas redes sociais, que eu sempre deixo o link para você participar aqui no Zoom com a gente. E vamos todos nos conectar com todos presentes aqui. Eu te vejo, Selma, Margarete, eu te vejo, Elisa, a Eriquinha, a Andréia. Eu acho que a Eriquinha que está aqui também. Mas não seja muito bem-vinda também, a Simone, Eliane e a querida, maravilhosa, né? Minha sobrinha, minha filhada, Stephanie. Às vezes ela está por aqui, eu amo ver que ela está aqui com a gente. Amo você, Tetê. E vamos nos conectar com o nosso divino que habita no nosso ser, que habita em nosso coração. Vamos inspirar profundamente, fechar os nossos olhos e nos conectar com o nosso divino, nosso Deus, nosso Antariame, ou o nome que assim você desejar. Eu te vejo, te sinto, meu divino. E peço para que esteja comigo em todos os instantes da minha vida. E se caso eu perca essa conexão, que eu sinta, que eu ouça o seu chamado. E eu volte aqui nesse espaço secreto e sagrado que é só meu, onde eu te encontrarei novamente para me conectar contigo, porque sei que quando eu estou contigo, meu divino, eu sou muito mais sábio, muito mais forte. Vamos inspirar profundamente e então abrir os nossos olhos. A leitura de hoje começa na página 439, capítulo 14 do livro. Nós estamos no livro O Poder da Consciência. A maneira mais fácil. O princípio da ação mínima governa tudo na física, desde a órbita de um planeta até o percurso de um raio de luz. A ação mínima é um produto do mínimo de energia multiplicado pelo mínimo de tempo. Portanto, para sair de seu estado atual até o estado desejado, você deve usar o mínimo de energia e levar o menor tempo possível. Sua jornada de um estado de consciência a outro é psicológica. Então, para fazer essa viagem, você deve empregar o equivalente psicológico da ação mínima. E este equivalente psicológico é uma mera concepção.
O dia que você compreender completamente o poder da concepção, você descobrirá que ele opera em conformidade com este princípio. Ele age através da redução do foco para concentrar a sua atenção e para reduzir os esforços desnecessários. Assim, como mínimo de ação, através de uma concepção, você alcança o seu objetivo com menos esforço. Já que a criação está consumada, o que você deseja já existe. Isso está além da sua visão, porque você só enxerga o que está contido em sua própria consciência. Esta é a função de uma concepção, chamar as coisas que não são vistas para que sejam vistas. Não é o mundo, mas sim as suas concepções que mudam. Uma concepção transforma o invisível em visível. Isso, na verdade, nada mais é do que olhar através dos olhos de Deus, ou seja, a imaginação. O que ele está dizendo aqui que parece tão... que a gente entende tudo e parece ao mesmo tempo confuso e ao mesmo tempo é tão profundo. Ele está falando que a gente precisa de pouco, não é muito, mas que precisamos ter foco. O foco ele é importantíssimo, porque a gente precisa usar o mínimo de energia no mínimo de tempo. Mas o que é o tempo e o que é esse mínimo de energia? Isso daí tudo é muito relativo, porque é de acordo com as minhas crenças, daquilo que eu acredito que seja. E eu só consigo fazer essa viagem que é tudo através da minha mente. Olha só que importante a gente saber disso, que a gente pode fazer isso aí através dos nossos pensamentos aí. Começa a trazer isso tudo, que é o percurso rápido, no mínimo de tempo, com o mínimo de energia, através do nosso pensamento. E quando a gente está fazendo isso, quando a gente tem foco naquilo que a gente está desejando, a gente precisa estar atenta para usar esse mínimo esforço e esse mínimo tempo. Porque tudo que a gente deseja, ele não tem que cocriar, ele já existe. É só que a gente não está ainda preparado ainda para enxergar tudo isso que já existe, porque tudo já existe. A criação, ela já está aqui. Só não está a nosso alcance por um motivo de eu não conseguir manifestar isso para dentro da minha vida, para o meu mundo, primeiro subjetivo e depois objetivo, que é aqui, tá? E aí ele fala, pois o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem olha para as aparências externas, enquanto o Senhor olha para o coração. Está em 1 Samuel 16, versículo 17. O coração é o principal órgão dos sentimentos, portanto, é o primeiro fator da experiência. Usamos o quê? O nosso coração para sentir. É o sentimento que faz com que as coisas, com que aquilo que a gente mais deseja se manifeste. Quando você olha para o coração, você olha para as suas concepções. Concepções essas que determinam a sua experiência. Atente-se às suas concepções, assim como você se atenta às questões da vida. As suas concepções possuem o poder da realização objetiva. Cada evento no mundo visível é um resultado de uma concepção ou ideia do mundo invisível. O presente atual é de suma importância, pois somente nele nós podemos controlar as nossas concepções. O futuro se torna o presente em sua mente se você souber operar a lei da concepção sabiamente. O futuro se torna o presente quando você imagina que você já é aquilo que você se tornará, quando a sua concepção for cumprida. Se aquiete, que é a ação mínima, e saiba que você é aquilo que você deseja ser. A morte da dúvida de ser é a certeza de ser.
Traduza o seu sonho em realidade. A construção perpétua de estados futuros sem ter a consciência de já habitá-los, ou seja, imaginar o seu desejo sem realmente possuir o sentimento de sua realização. É equívoco e a ilusão da humanidade. Isso é o mesmo que apenas sonhar acordado. Então, o que ele está dizendo aqui? Que tudo é possível. E ele fala também que quando a gente tem uma concepção, quando a gente consegue criar isso, que é para fazer a concepção de algo, eu transformo o que é invisível em visível. Porque tudo eu crio no aqui e agora. Eu crio no meu mundo interno, no aqui e agora, porque eu não fico visualizando. Quando eu falo visualizar e imaginar, não é você sentar como se você estivesse numa plateia de um teatro assistindo ali algo acontecendo à sua frente de acordo com o seu desejo. Não, não é assistir e ver, só ver assim de longe. Não, eu tenho que ver sentindo, ver com os olhos do coração. Então eu tenho que estar atuando ali naquele momento. Quando eu atuo, que eu sinto, que eu vejo ali, é isso que faz com que se transforme. Porque muitas vezes a gente fala visualizar e a gente se coloca como um espectador. E não é dessa forma. É como? É eu me colocando ali dentro como personagem principal. E eu sentindo tudo ali ao meu redor. E eu vendo como tudo se desenrola ali naquele instante. É isso que a gente precisa fazer para que possa, então, a gente trabalhar essa concepção e criar o que é invisível, invisível. Porque tudo que existe, tudo já existe, né? Eu só preciso o quê? Colocar ele na minha trilha, vamos falar assim, na minha trilha do tempo, eu tenho que colocar ele para que ele se manifeste ali. Então, eu preciso, o quê? Eu preciso sentir para que aconteça. Eu preciso ver para que aconteça. É isso que eu preciso trabalhar. Eu preciso ter foco para que isso aconteça. Então, é dessa forma que a gente faz para manifestar tudo aquilo que a gente deseja e que já existe, está aí disponível, que basta apenas eu acessar. Na verdade, não é copiar, é acessar aquilo e trazer ele para a minha realidade, no aqui e agora. Porque quando eu penso, e quando eu imagino, e quando eu sinto, quando ele fala assim, se veja, né, em um tempo, esse tempo, ele é como se eu estivesse sentindo que ele está acontecendo aqui e agora. Não lá na frente, lá longe, distante. Esse é o sentimento que eu tenho que trazer para mim. Capítulo 15. A coroa dos mistérios. A concepção da realização de um desejo é o navio que lhe transporta sobre os mares desconhecidos até a realização do seu sonho. A concepção, ela é tudo. A realização é subconsciente e sem esforços. Assuma uma virtude se você não a tem. Foi Shakespeare que falou isso em Hamlet. Haja com a concepção de que você já é ou possui aquilo o que procura. Bem-aventurada é aquela que acreditou que o Senhor cumprirá tudo quanto lhe foi revelado. Está em Lucas 1, versículo 45. Assim como a Imaculada Conceição, que quer dizer concepção, é a base dos mistérios cristãos. Assim, a Assunção, que significa a ascensão, é a sua coroa. Psicologicamente falando, a Imaculada Conceição significa o nascimento de uma ideia em sua própria consciência, sem o intermédio de alguém. Por exemplo, quando você tem uma vontade específica, ou sente fome, ou sente um desejo, isso é uma imaculada concepção, no sentido que nenhuma pessoa, algo físico, plantou isso em sua mente. Isso é algo autoconcebido.
Cada pessoa se torna a Maria da Imaculada Conceição ao dar nascimento à sua ideia. A Conceição é a coroa dos mistérios, porque ela é o nível mais elevado, ou nível mais ascendido da consciência. E quando você assume o sentimento do desejo realizado em sua imaginação, você está mentalmente ascendendo a um nível mais elevado. Quando, através da sua persistência, esta concepção se torna realidade, você automaticamente se vê neste nível mais elevado. Ou seja, você alcançou o seu desejo no seu mundo objetivo. Sua concepção coordena todos os seus movimentos conscientes e subconscientes em direção ao fim estabelecido. Tão inevitavelmente que, na verdade, ela dita esses eventos. A vida é um drama psicológico e ele é todo escrito e produzido pelas suas concepções. Aprenda a arte da concepção, pois somente desta maneira você poderá criar a sua própria felicidade. Então, somente a partir do momento que eu consigo criar, conceber essa ideia, esse sentimento, ou trabalhar tudo isso com foco, com sentimento, com a imaginação, que eu consigo manifestar isso. E quando eu dominar essa arte, o que vai acontecer? Eu vou conseguir trazer para o meu mundo objetivo, ou para o meu mundo, aqui e agora, aquilo que eu mais desejo. E o que vai acontecer? Eu consigo construir a minha realidade, a minha realidade hoje, o que ela é? Exatamente aquilo que eu concebo, aquilo que eu manifesto hoje é aquilo que eu penso, que eu sinto e que eu vejo. Muitas vezes a gente está manifestando inconscientemente. Uma das formas que a gente traz para a nossa realidade muitos acontecimentos da nossa vida que às vezes não são acontecimentos bons, não são coisas que a gente realmente gostaria que estivesse acontecendo na nossa vida, ele vem muitas vezes através do nosso último pensamento antes de dormir. Olha que interessante. Porque no momento que eu durmo, eu perco totalmente a minha consciência, eu vou estar no meu mundo subconsciente. E o meu último pensamento, então, se são preocupações, se são medos, se são dúvidas, isso tudo eu estou trazendo, colocando como meu último pensamento, e isso vai ser trabalhado internamente, inconsciente dentro de mim, e eu manifesto aquilo que eu tenho mais medo para a minha vida. E isso começa a acontecer, exatamente aquilo que eu mais temo. Por quê? Porque ele fica muito mais forte quando ele é o nosso último pensamento do dia. Quando eu estou ali deitada e eu, ao fechar os meus olhos, de vez de eu estar trabalhando ao meu favor, eu acabo trabalhando de uma maneira muito desfavorável. Então, por quê? Porque eu trouxe resquícios, né, de sentimentos e de medos e de dúvidas e de coisas que eu não desejo que aconteça no meu último pensamento. Então, o Neville Goddard, ele até falou no livro Oração, Arte de Acreditar, não, mas não sei se é na Oração, Arte de Acreditar ou se foi no Sentimento é o Segredo. Eu estou na dúvida agora. Eu acho que é no Sentimento é o Segredo, que ele fala sobre um exercício para você fazer nas suas noites para que não tenha esse tipo de pensamento que fica atraindo e manifestando para a nossa vida aquilo que eu não desejo para ela conscientemente, acordada. Porque quando eu estou no meu inconsciente, ele é muito, muito mais forte, tá? E aí ele fala que o último pensamento nosso, a gente tem que ficar, é um orar e vigiar mesmo, né? O último pensamento, ele tem que ser de você estar trabalhando o seu pensamento, a sua emoção,
a sua imaginação, a sua visualização, tudo em algo que eu desejo profundamente, algo que eu sinta lá no fundo, né, do meu coração, eu sinta dentro de mim latejar ali, meu coração tem que bater mais forte quando eu estou visualizando e sentindo que eu estou realizando aquilo que eu desejo de verdade. E aí, quando eu caio no inconsciente do sono, ele continua a ser trabalhado. Então, esse é um dos exercícios que ele fala no O Sentimento é o Segredo, que a gente tem que trazer é essa a sensação, é essa emoção, essas são as ações que eu tenho que ter antes de dormir, e não ficar vibrando no medo, na escassez, na dúvida, em todos aqueles pensamentos negativos, porque senão eu estou criando para a minha vida e manifestando para a minha vida aquilo que eu mais temo. Que muitas vezes você fala assim, porque isso é karma. Ah, porque é isso daí que está acontecendo na minha vida não é minha culpa. Ah, pois aí foi colhida. Não, tudo. Não, então não existe esse negócio de como é que se diz assim, do livre-arbítrio das escolhas, né? Então, Neville Goddard, ele fala sobre a gente não ter livre-arbítrio, porque nós criamos a nossa realidade, nós criamos não, nós manifestamos a nossa realidade de acordo com nossos pensamentos e sentimentos. Então, não adianta eu ficar culpando aí as minhas escolhas, ou culpando a minha outra encarnação, a minha outra vida. Não adianta nada disso. Por quê? Porque se somos eternos, se somos essência, se o tempo todo nós somos como uma onda, como diz o nosso querido Érico Couto também, somos energia, somos ondas, não existe esse negócio de trazer algo para me ficar pagando aqui de outro tempo, ou das escolhas que eu fiz, não são bem a escolha, não é bem a escolha, é aquilo que eu sinto e o que eu penso também. Que ela traz algumas escolhas, sim, mas não tem esse negócio o livre-arbítrio. Não, não, não tem não. É por você mesmo. É você com você, o tempo todo. E essa é a nossa leitura de hoje. Então, vamos encerrar aqui a nossa gravação da leitura, para nós irmos para o momento do compartilhar. Aí eu vou responder algumas questões que estão aqui no chat também. Então, gratidão imensa a todos que estão juntos aqui nesta leitura. E se você quiser participar na próxima segunda-feira, é só pegar o link que está nas minhas redes sociais, tá bom? Então, gratidão imensa e uma ótima noite a todos.